Nossa saudação muito fraterna a todos os irmãos presentes, encarnados, desencarnados, com quem temos assumido a honra de nos encontrarmos para as reflexões da noite. Que o amorável Jesus nos envolva e que nós consigamos aqui desenvolver todas as reflexões que nos tornarão mais fortes, mais capazes, mensageiros melhores do Cristo na Terra. Vou pedir permissão aos presentes para que em alguns momentos faça alguma leitura, porque textos que são transcritos precisam ser lidos por conta da fidelidade do texto. Acho que um médico poderia me ser útil se o cachorro negro voltar. Ele parece estar distante agora, o que é um alívio para mim, porque todas as cores voltam à minha vida. Esse é um trecho de uma carta do primeiro-ministro Winston Churchill à sua esposa. Cachorro negro é a metáfora que ele usa para se referir à doença de que é portador, depressão. Escreve a sua mulher dizendo a ela que se o cachorro negro voltar, um médico lhe seria recomendável. Quando o cachorro negro está longe, ele fica bem e as cores todas voltam à vida. Mas quando ele se aproxima, os dias ficam tenebrosos. Andrew Solomon, um autor de uma obra chamada O Demônio do Meio-Dia, uma outra metáfora à depressão, vive os seus dias de turbilhão, como era da sua natureza e como é. E num determinado momento da sua vida, ele sofre a perda da sua mãe, um rompimento amoroso e uma crise renal. E ele pensa, se essa dor não passar, eu vou me matar. Quando ele ouve essa frase dentro da sua mente, ele se apercebe que precisa de ajuda, que precisa de socorro. Busca, evidentemente, as terapias compatíveis e, algum tempo depois, equilibrado, ele vai escrever esta obra, então, O Demônio do Meio-Dia, relatando as dores, as agruras, os sofrimentos de uma pessoa que porta esta doença, uma doença desta natureza, depressão. André Trigueiro, nosso amado jornalista espírita, ou melhor, o nosso espírita jornalista, ele traz para nós, transcritos evidentemente, dados da Organização Mundial de Saúde, que são assustadores para nós, preocupantes de fato. E preocupantes especificamente por um fato, porque 90% das pessoas que se matam, 90%, são portadores de doenças preveníveis e tratáveis. Não fosse o enorme tabu, a enorme dificuldade que temos de abordar estas questões. É evidentemente um assunto que não se torna agradável. E por essa razão, nós não o abordamos. Não falamos dessas coisas porque não é bom falar dessas coisas. E alguns ainda dizem, tem uma energia ruim. É melhor que nós enfrentemos os demônios do meio-dia, que nós enfrentemos o cachorro negro, do que nós lamentarmos as perdas. Um outro autor, John Donne, ele diz assim, a morte de cada homem diminui-me, porque faço parte da humanidade. Por isso, eu nunca pergunto por quem os sinos dobram, é por mim que eles dobram. John Donne tem a noção deste comprometimento que temos de uns com os outros. E que se todos nós não estivermos bem, nós não estaremos bem. Não há possibilidade de uma felicidade construída isoladamente. Na dinâmica como estamos postos, unidos como estamos, na rede que sempre estivemos, evidentemente, que enquanto alguém estiver dissonante, toda a orquestra estará comprometida. Por esta razão, nós tomamos a liberdade, sim, de abordar essa questão
por um outro dado muito interessante. Na América Latina, o país onde o maior índice de suicídio existe é o Brasil. Esse dado é ruim, mas tem um pior. No Brasil, o estado que tem um índice maior é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul consegue ter uma estatística dobrada, é o dobro dos outros estados. Então, suicídio, que é a culminância de um processo depressivo severo, que pode nos conduzir a um ato suicida, são doenças. Depressão é uma doença tratável, perfeitamente tratável. E somente 10% nós não teríamos podido evitar se tivéssemos falado antes, se tivéssemos percebido antes, se tivéssemos abordado antes, se as informações tivessem circulado antes, quem sabe quantas mortes teriam sido evitadas. Por essa razão, cada um de nós tem que comprometer-se com a vida. E comprometer-se com a vida é fazer estes alertamentos no sentido de que a vida seja preservada, de que ela seja mantida independente da situação que se esteja vivendo. Alguns autores, ou melhor, especificamente vou citar o autor que é do meu conhecimento, é um psiquiatra, médico psiquiatra, psicoterapeuta. Ele escreve várias obras atinentes ao assunto e ele vai dizer que na base de todo o processo depressivo, para a surpresa de muitos de nós e para a surpresa minha também, na base de todo o processo de depressão, o fator que está em todos é a rebeldia. Oh, que surpresa! Rebeldia, sim, rebeldia. Por quê? Porque é uma inaceitação da nossa condição. É uma inaceitação da nossa situação. Algo assim como, essa não é a vida que eu quero, e se a vida que eu quero eu não posso ter, essa vida que eu tenho eu também não quero. Então nós entramos para dentro da sala escura e vamos nos isolando do mundo, vamos nos afastando de todas as possibilidades, porque na verdade há em nós uma inadequação com a vida. Há uma inadequação com a lei. Há uma inadequação com a vida que eu tenho. Doença, prevenível, tratável, talvez não curável, mas tratável sim. E pode-se ter excelente qualidade de vida portando-se essa doença, desde que ela esteja sob controle, evidentemente. Também ao contrário do que muitos de nós imaginamos, o contrário de depressão não é alegria. Não? A gente sempre imagina, o contrário de depressão, alegria. Não. O contrário de depressão, segundo os autores e as autoridades, é vitalidade. É gosto. É prazer. É satisfação. Sim, porque a depressão é a ausência de prazer, é a ausência de gosto, é a ausência de satisfação pela vida. Essas questões todas precisam ser faladas, precisam ser ditas, até porque está chegando o mês de setembro. E acredito que muitos não saibam disso. Mês de setembro é o mês mundial de prevenção ao suicídio. Dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A Organização Mundial de Saúde está tão preocupada com esta epidemia que graça no mundo e tende a aumentar os seus índices, que começam a se desenvolver campanhas a nível mundial. Para que nós falemos do tema, para que nós abordemos e para que a gente esclareça as pessoas. Para que deixe de ser um tabu, para que deixe de ser alguma coisa da qual eu não posso falar. Como se fosse uma coisa ruim, como se fosse uma doença ruim. Então eu não vou no médico, então eu não vou tomar remédio, porque depressão, eu não vou tomar remédio para a cabeça. As pessoas falam isso, né? Não vou no psiquiatra. Não sou louco para ir no psiquiatra. Senhoras e senhores, psiquiatra não é para louco. É para a gente não ficar louco. É para isso que a gente vai no psiquiatra. Para não chegar lá. Para evitar que isso aconteça. Então os terapeutas, as terapias estão todas aí à nossa disposição. Para
que a gente vá em busca, para que a gente vá ao encontro delas e cure as nossas mazelas. Muitos dos senhores poderão dizer, não, mas depressão, segundo o que a gente estuda aqui no Centro Espírita, é uma doença da alma. Vou para o Centro Espírita e vou ficar curado. Lindo engano. Por quê? A depressão, de fato, é uma doença da alma. Ela nasceu na minha alma inquieta, na minha alma insatisfeita, na minha alma rebelada, com uma vida que não era a vida que eu queria ter. De fato, nasceu. Mas ela já está somatizada no meu psiquismo, ela já está entranhada no meu organismo e eu não sou mais capaz, quimicamente, de produzir as substâncias que eu precisaria produzir. Eu estou incapacitada neste período, neste momento da minha vida, por essa ou por aquela razão, ou por N razões, eu estou incapacitada de produzir todas as substâncias que eu precisaria para sentir essa satisfação, este prazer, este bem-estar. Evidentemente que as medicações antidepressivas estão aí. Eu não faço apologia de medicação, não. Mas existem casos em que só a medicação poderá nos ajudar, ou que também a medicação deverá ser inserida no tratamento. Quando eu falo da medicação antidepressiva, eu sempre me falo assim dos pacientes diabéticos, das pessoas que são portadoras de diabetes. Ah, você é contra remédio, você não toma remédio. Ok, você é diabético. Não vai usar insulina, não. Você vai morrer. Então você vai usar insulina, não vai? É uma questão de sobrevivência, é uma questão de manter-se vivo. Então, se o seu psiquismo está tão afetado a ponto de você não dar conta da sua vida, mas é evidente que você vai usar o remédio, como o diabético tem que usar insulina. Porque o pâncreas dele não está produzindo. No nosso caso, a gente não está dando conta de produzir as substâncias todas. Tem que aditar por um período, não precisa ser para a eternidade. E se for para a eternidade, que seja, mas que eu esteja vivo. Então vamos voltar ao fato de que depressão realmente é uma doença da alma. Então, Centro Espírita não adianta, não foi isso que eu disse. Vamos recapitular com calma. Quando nós temos um processo de depressão, se é uma doença da alma, onde que eu trato a minha alma? Evidentemente que no Centro Espírita, ou num lugar de religião onde tratem de almas. E eu vou me tratar lá, mas eu preciso desse aporte. Porque minha alma já está muito enfraquecida, debilitada na sua força, e eu preciso revitalizar isso. Dentro do Centro Espírita, eu vou aprender N coisas. Primeira delas, Evangelho e Terapia. O que é isso, Evangelho e Terapia? Terapia do Evangelho. Sim, mas o que isso significa? Significa que talvez, por primeira vez, eu agora vá ouvir Jesus e vai entender exatamente o que ele precisa falar comigo. Muitos de nós aqui temos Evangelho no Lar, né? Culto do Evangelho no Lar. O que a gente sabe disso? A gente sabe que uma vez por semana a gente estipula uma hora no nosso lar e naquele dia, naquela hora, Jesus estará em visita. E estará. O nome disso? Evangelho Terapia no Lar. No Centro Espírita, nós aprendemos a fazer Evangelho Terapia na gente o tempo todo, buscando compreender qual o sentido da palavra de Jesus. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deverá curar. Doença da alma, remédio, Jesus. Sim. Escutai-me. Aí ele coloca, escutai-me. Por que será que ele coloca isso? Porque ele já tinha falado e poucos haviam escutado. Por isso, quando ele coloca isso, ele diz, escutai-me. E não é aqui, na acústica do ouvido. É aqui, na acústica da alma. Então, no Centro Espírita, nós vamos aprendendo a compreender Jesus na acústica da nossa alma. Que é diferente de escutar no ouvido. No ouvido vai para o cérebro, é o cérebro que decodifica. É tudo muito cerebral. Aqui é na alma, é no coração. Então nós vamos muito mais do que compreendendo Jesus, nós vamos sentindo Jesus. E quando nós vamos sentindo Jesus em nós vamos sendo inseridos nesse contexto divino. Então quando nós estamos em casa e arrumamos a sala para o Evangelho no Lar, porque Jesus estará em visita, ele vai de fato estar em visita. E quando me sento à mesa com a minha família ou sem a minha família, isso não importa, quando eu me abro para o Evangelho com Jesus no meu lar e abro aquela página, Jesus
naquele momento, é o meu terapeuta. Evangelho Terapia. Ele está falando comigo. Ele está dizendo para mim aonde que está o meu problema. O que eu preciso refletir. E muitas vezes a gente lê aquilo e diz, é pena que o fulano não está aqui, né? Isso aqui era bem adequado para ele. Evangelho Terapia será sempre adequado para nós. É para uso pessoal. Toda vez que Jesus falar comigo, isso é, toda vez que eu distendo a página do Evangelho, é Jesus conversando comigo. E eu preciso prestar atenção, escutar o que ele pretende que eu escute. Às vezes é uma página muito lida, muitas vezes, que a gente até sabe de cor. E quando a gente sabe de cor a página, é porque a gente ainda não escutou direito. E a gente já leu tanto cerebralmente que já decorou. Mas aqui no coração ainda está faltando entender. Então a gente tem que abrir essa comporta da alma, para que a terapia do Evangelho realmente possa acontecer dentro da alma da gente. Centro Espírita é fundamental. Evangelho Terapia é fundamental. Fluidoterapia é fundamental. Vamos tentar explicar por quê. Quando o indivíduo ingressa num processo de depressão, ele vai bloqueando os seus chakras. Ele vai criando como que uma carapaça. E, portanto, energeticamente ele está congestionado. O corpo energético não flui. Então, a fluidoterapia será capaz de remover pouco e pouco esta carapaça que ele coloca em si, evidentemente que sem uma intenção de fazer isso, e que fez com que ele estivesse bloqueado para esse acesso superior. O passe magnético vai permitir que essas energias sejam alteradas paulatinamente e com o tempo e com o prosseguir da terapia, este fluxo possa então retornar. Reparem que nós dissemos com o tempo, repetidamente, consecutivamente. Porque no Centro Espírita, como em nenhum outro lugar, existe um milagre. De que alguma coisa aconteça assim, né? Alguém colocou a mão e tudo ficou bem. Às vezes até fica num primeiro momento para que a gente ganhe a condição de reagir. Mas a terapia tem que ser continuada. Não pode, não deve ser interrompida. Muitas pessoas, na ânsia de se libertarem daquele processo de depressão, quando tem os primeiros sinais de melhora, largam tudo. Tô bom. 15 dias depois eles descobrem que ele não estava bom. Porque tudo é um processo. Aquela doença levou muito tempo para se instalar. E, portanto, eu preciso também de um outro tempo para desinstalar, para desalojar este processo que se instalou dentro de mim. Então é muito importante que a gente dê atenção para essas terapias e que a gente dê a continuidade necessária, dê o prosseguimento e ouça quem nos orienta, ouça quem quer nos ajudar. Já falamos de psicoterapia, já falamos de evangelho terapia, fluidoterapia, que inclui passe e água fluida, evidentemente. E estamos falando também de uma outra coisa muito importante, recomendada pela nossa benfeitora Joana de Ângeles, que é a meditação. Meditação independente de contexto religioso. A meditação é aquele movimento da minha alma na busca de encontrar-me, de encontrar a minha própria essência. E encontrando a minha essência, eu vou encontrar Deus. E quando eu encontrar Deus, eu vou encontrar o sentido da minha vida. Viktor Frankl, um psiquiatra, um psicólogo, na Segunda Guerra Mundial, esteve no campo de concentração por um largo tempo, e sendo um homem de pesquisa e de extrema sensibilidade, estando nos campos de concentração, ele vai ficar por muito tempo observando o comportamento das pessoas. Ele vai ficar por muito tempo vendo quem são as pessoas que permanecem, quais eram as pessoas que desistiam. E ele vai escrever uma obra, posteriormente, falando do sentido da vida, dizendo exatamente isso. Que um homem, ele é capaz de suportar qualquer adversidade, qualquer atrocidade, desde que ele saiba no seu íntimo que há um sentido para a sua vida. Ele é capaz de suportar. Mas o homem que não encontra dentro de si o sentido para a própria existência é um homem que tem poucas forças para lutar.
no decorrer da sua obra, ele vai nos dizer que, na verdade, a pergunta que o ser humano precisa fazer não é o que eu espero da minha vida, o que você espera da sua vida. É o que a vida espera de você. É isso que faz com que a pessoa sinta-se comprometida. Quando a gente entende que alguém precisa da gente, que alguém em algum lugar precisa de nós, que a vida, por alguma razão, precisa de nós, que é um projeto e que é uma tarefa, para não dizer que há uma missão, para cada um de nós. Nós somos únicos, seres únicos, lucigênitos, isso é, filhos da luz, com uma destinação fatal, a felicidade. E estamos em meio a essa trajetória, saindo do homem simples e ignorante que nós éramos, rumando para o homem luz que seremos. Evidentemente que quando nós estamos nesse estágio, há muita bagagem dentro de nós. Muita bagagem. Quantas experiências nós já tivemos até chegar aqui. Mas o que é importante saber é que mesmo que porventura as experiências não tenham sido as mais felizes, tudo isso precisa reverter para nós em forma de crescimento. Nós temos que ter ganhos na adversidade. Nós temos que entender que quando a vida nos é adversa, é aí que estão as nossas maiores chances de progresso. É um desafio, e desafios são para serem enfrentados. Então nós precisamos ter este entendimento de que a vida nos convida para viver, que nós somos únicos, que as tarefas, que as atividades, que o lugar que nós vamos ocupar, somente nós poderemos ocupar. Nenhum de nós é ser substituível. Somos todos insubstituíveis, porque únicos e dotados de condições únicas, particulares, peculiares. Ora, se eu sou um ser único colocado no mundo, há de ter coisas que dependam de mim. E eu preciso desempenhar a minha parte na vida. A benfeitora Joana de Ângeles tem a felicidade de dizer isso pra gente, né? Diz que nós somos, de certa forma, herdeiros do universo. Porque nós somos feitos para cooperar, para contribuir, para nos solidarizarmos com o universo. Então a nossa vida é um projeto de felicidade que ainda não deu certo do jeito que a gente queria, mas está dando certo da melhor maneira que pode. Nós somos filhos de um Deus que é Pai e que é justo. Justo por excelência. E temos a sorte de que esse Pai, sendo justo por excelência, seja muito mais amor que justo. E por essa razão, quando Ele nos devolve a chance da reencarnação, nós viemos com as nossas dificuldades abrandadas, amenizadas. As nossas dificuldades vêm minimizadas, justamente por conta do amor do nosso Pai, que mesmo sendo justo, como todo pai e toda mãe, muito mais perfeitamente que qualquer pai e qualquer mãe, Ele consegue sempre abrandar para o seu filho. Por isso, queridos irmãos, quando nós vimos as nossas dificuldades, às vezes tão intensas, tão fortes, que a gente tem essa lucidez de pensar, olha, tá ruim, mas podia ser pior. Na justiça mesmo, deveria até ser pior. Mas como meu Pai me ama muito, Ele está facilitando para mim. Às vezes a dificuldade parece acerba, mas nós temos que ter esta consciência. Por mais difícil que esteja, é da minha necessidade. Por alguma razão eu defini isso ao longo da minha trajetória. Até aqui. Eu não tenho como arredar isto da minha existência. Mas eu tenho como superar isto na minha existência. Eu tenho como tornar isso um valor a mais. E é nessa fase, é nesse estágio que nós nos encontramos. E como nós temos a consciência da espiritualidade, nós temos essas alavancas, estes recursos que fazem com que a gente se mova. Mas a gente precisa entender que nem toda a humanidade tem esses recursos, tem essas alavancas. Tem a espiritualidade em si. Então nós que somos os portadores dessas notícias temos o compromisso de levar essas notícias, essas informações aonde quer que elas sejam necessárias. E no contexto que nós estamos vivendo, elas são necessárias em todo lugar, para todas as pessoas. Porque a gente nunca sabe em que momento a nossa grande prova, o nosso grande desafio vai surgir. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que há uma tendência
de que as encarnações, elas repitam alguns episódios. Então, às vezes, a nossa vida vai indo muito bem, a gente vai dando conta de tudo, até que chega um momento em que se apresenta determinado fato que na outra encarnação eu não dei conta. E aquele fato chega para mim como uma proposta de novo interromper o processo. E tudo em mim diz que eu devo interromper o processo, porque eu já interrompi antes. E a claridade espírita me diz, não, você não interrompe nada, você fica, você aguenta, porque isso vai passar. Você vai dar conta disso. E quando isso tudo passar, as lições que vão ficar serão muito mais importantes e muito mais valiosas. Não há adversidade que você não seja capaz de suportar. Porque meu Pai, na justiça que lhe é peculiar, jamais daria para mim uma prova superior às minhas possibilidades. Jamais. Então, nenhuma prova que chegue para nós está além da nossa capacidade de suportar. A gente tem condições de dar conta, assim, de qualquer desafio. O desafio que chega para mim é um desafio que eu estou apta a superar. Não superar será uma opção. Mas se está chegando para mim é porque há em mim condições, como há em qualquer ser humano. Então, quando a prova lhe chega, é porque ele está pronto. A doutrina dos espíritos é essa claridade necessária no mundo que nós estamos vivendo. É uma claridade indispensável. Nessa vida materialista, nessa vida hedonista, nessa vida solitária que nós estamos elegendo viver, evidentemente que essas claridades são indispensáveis. Mas as claridades espiritistas não podem ficar apenas dentro das casas espíritas. Nós somos lá fora as cartas vivas. E como cartas vivas precisamos atuar. Temos que dar notícias das coisas que nós aprendemos aqui dentro. E temos que dizer para as pessoas tudo o que nós sabemos. Aí a gente tem aquela postura, mas eu estou vendo, eu estava vendo, mas aí eu respeitei, aí eu não quis invadir, aí eu não disse. E aí eu me arrependi. É melhor invadir, é melhor desrespeitar, chegar junto e conversar e salvar, do que ficar respeitando muito e deixar que se vá. Os índices são alarmantes, assustadores. Não tem nem mais faixa etária. A gente vê suicídio em criança, adolescente, jovem, idoso, todas as idades. E é alguma coisa que chega dando sinal de que não estamos bem. E se estamos muito solitários, é por uma única razão. É porque não estamos o bastante solitários. Por essa razão, queridíssimos irmãos, é muito importante que a gente reveja o nosso entendimento do Evangelho de Jesus. Para que a gente possa tomar uma outra postura. Sempre é tempo. Não parece ter um título de livro, mas sempre é tempo de retomar. Sempre é tempo de recomeçar. Não tem tempo perdido. Não, agora não dá mais tempo. Como não dá mais tempo? Sempre dá. Não, mas agora já faz... Não importa. Retoma agora, refaz agora, começa agora. Pode se você tem 30, 40, 70, 90 anos. Começa. Refaz, retoma. É a sua vida. É uma encarnação preciosa que você recebeu depois de muito esforço, depois de muita luta. É como se a gente estivesse numa fila para transplante cardíaco. E aí tem 300. E eu sou um dos 300. Aí um dia alguém fala, oi Ana, seu coração está aqui. Opa, vou lá. Nossa, essa vida tem que valer muito. Porque dentro de 300, a minha está lá. Para reencarnar é mais ou menos isso. A gente entra na fila, pede, chora, implora, jura que vai fazer tudo certo. Aí a gente chega aqui e tem um esquecimento. E umas pessoas dizem, mas o problema é esse tal de esquecimento, se a gente lembrasse. Aí a gente vê como que a gente é infantil, né? Cadê o mérito? Se eu lembrasse, onde estaria o mérito do meu esforço, da minha superação? Então esquecer é preciso, porque seria insuportável lembrar determinadas coisas nas nossas relações, nos nossos relacionamentos. Seria impossível uma vida em família, muitas vezes, se nós lembrássemos. Então é preciso esquecer. É necessário esquecer, por N razões. Mas a nossa consciência, ela sabe. Ah, ela sabe. Então perguntemos a ela.
As nossas meditações, as nossas orações são campos muito abertos para essas práticas. Perguntemos a ela, conversemos com ela, esclareçamos a nossa consciência acerca de qual seja o nosso papel na Terra. Na base, então, vamos repetir de todo o processo depressivo: rebeldia, a inaceitação, perder-se da essência, perder-se do fluxo natural da vida. É uma doença da alma, curável, tratável, nível também, que nós precisamos estar bastante atentos e cuidadosos. Alguns sinais para nós finalizarmos essa nossa conversa. Depressão, doença marcada por sentimento de prostração, perda de interesse, perda de prazer, sentimento de culpa, baixa autoestima, distúrbios do sono, cansaço, déficit de concentração, pensamentos negativos persistentes, emotividade excessiva. Sinais que a gente vai emitindo por aí, dando notícia de que a gente está precisando de um socorro. Sejamos olhos e ouvidos atentos do nosso próximo, para que a gente possa ser essa mão de socorro na hora em que ele precisar. Porque nenhum de nós sabe se, num determinado momento da vida, não seremos nós a precisar dessa mão de socorro. Ninguém está imune, ninguém está indemne, né? O padre Fábio de Mello está aí para contar. Né? Síndrome de pânico, né? Que é o auge do medo. Síndrome do pânico é a extrapolação do medo, quando o medo escapa do meu controle, essa emoção. Então eu desenvolvo fobias, síndrome do pânico e outras tantas. Sentimentos de culpa, tudo isso são emoções que a gente não pode nutrir. Mas para a gente não nutrir, a gente tem que conhecer, tem que se saber. Para a gente se saber, tem que se olhar. Para a gente se olhar, tem que fechar o olho. Então eu conto uma história, às vezes, que vai falar exatamente disso, né? De um jovem que, por sua juventude, muito curioso e muito afoito, e ele tem, na sua vida de universitário, um professor que sabe muito, sabe de tudo. É um professor que ele olha e ele chama de mestre. Ele passa toda a vida universitária dele olhando para aquele homem, admirando aquele homem, querendo ser igual àquele homem. E quando ele está findando o seu curso, ele se volta para esse homem, né, a quem ele chama mestre, e diz: mestre, eu preciso lhe fazer uma pergunta. E o mestre diz: pois não, meu jovem, pergunte. Ele disse: mestre, como é que o senhor sabe tanto? Ele disse: olha, meu jovem, é muito fácil. Basta que você seja muito atento, que você leia, que você estude, que você pesquise, que você olhe, que você veja de olhos muito abertos. Aí pensou: ah, sim, olhos muito abertos é tudo que eu preciso para saber tanto quanto o meu mestre. Seguiu a vida dele de olhos muito abertos, procurando sempre, muito curioso, querendo entender tudo. Até o dia em que ele viaja para o Tibete e conhece lá um outro tipo de vida. E conhece lá um outro homem, a quem ele passa a admirar e vai chamar também de mestre. Algum tempo depois, ele cria coragem, se aproxima do seu ídolo e pergunta: mestre, algo que eu lhe preciso perguntar. O monge responde: pergunte, meu filho. Ele disse: mestre, como é que o senhor sabe tanto? Ele disse: muito simples, meu jovem, basta estar com os olhos bem fechados. E a gente descobre que a vida é isso, olhos muito abertos para aprender tudo que está na volta, mas olhos fechados também, para que a gente aprenda do que está em torno, do que está dentro, do que está no outro. E eu preciso perceber. Olhos fechados muitas vezes fazem com que a gente perceba o outro muito mais do que olhos abertos. Queridos irmãos, que este encontro tenha resultado para nós positivamente, que possamos sair daqui, cada um de nós, com a carta viva que é, levando para o mundo a sua mensagem e até onde o seu pensamento possa chegar e até onde a sua palavra possa alcançar. Que os Espíritos amigos iluminem-nos a todos, que Jesus, o Mestre do Amor, nos possa amparar. Muito obrigada, senhores.